Primeiramente, boa tarde a todos. Eu gostaria mais uma vez de agradecer, agora virtualmente, que todos os senhores tenham aceitado esse meu convite para participar dessa banca de defesa desse mestrado. Agradeço especialmente ao Dr. Douglas, meu orientador nesse processo. O Dr. Douglas conviveu comigo esses anos e viu como foi empenhado esse trabalho, misturando o trabalho junto com a academia. Não foi um processo muito fácil, mas felizmente, e com a ajuda do Dr. Douglas, eu consegui. Também gostaria de agradecer também a presença do Dr. Adilson. Dr. Adilson, como eu disse anteriormente, tenho em minhas memórias assim, boas conversas que a gente teve durante as aulas, durante nossos encontros. Tenho saudade dessas conversas e brevemente, se Deus quiser, nós nos encontraremos aí junto com o Dr. Douglas. E, doutor Mário, para mim é uma alegria muito grande ter o senhor aqui na nossa banca, aqui, qualificando esse meu trabalho. Para mim é uma honra. A ciência da computação é a ciência, como o senhor sabe, que informa muito a ciência da informação, e dentro dos meus estudos eu pretendo em breve ingressar um pouco mais nessa área da tecnologia. E sei que o senhor é uma referência e talvez eu até tenha que, às vezes, o perturbá-lo futuramente. Bom, senhores, eu peço desculpa aqui para o doutor, e peço licença para o doutor Douglas e para o doutor Adilson, que eu queria fazer uma breve apresentação profissional para o doutor Mário. Doutor Mário, eu sou oriundo de Minas Gerais, né, sou de Belo Horizonte, eu me formei em Direito em 1998, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Então, de lá para cá, eu fui advogado, trabalhei um tempo na Polícia Civil do Distrito Federal, depois passei alguns anos no Supremo Tribunal Federal como analista judiciário, e na última década, desde 2008, eu sou delegado da Polícia Federal. E basicamente atuo bastante nessa área de crimes, de corrupção, desvio de verba pública, e nos últimos anos atuando junto ao Supremo Tribunal Federal nos crimes com investigados com prerrogativa de furos, deputados, senadores, pessoas da nossa maior estirpe brasileira, né? Enfim, durante esse tempo todo, doutor, eu tenho me deparado com uma situação que são dois fenômenos que incomodam bastante e realmente são as chagas que existem no Brasil, né? Que é a corrupção e o desvio de verba pública. Eu até pretendo, futuramente, tentar pesquisar esses dois fenômenos de um ponto de vista da ciência da informação. Muito se disse desses fenômenos a respeito com o olhar da direito penal, principalmente, mas eu acho que a ciência da informação poderia informar um pouco melhor para tentar entender esse fenômeno e, quem sabe, até combatê-los. Mas isso é uma proposta mais para o futuro. O nosso tema de hoje... Opa... Senhor, estou tendo um problema aqui. Pronto, perfeito, desculpa. Nosso tema de hoje é a transparência ativa, Open Government Data, uma proposta para abertura de dados da Polícia Federal. O que tem a ver essa situação com aquele preâmbulo que eu fiz? Durante as minhas pesquisas, durante o meu área de observação, principalmente depois que eu comecei a frequentar o mestrado em Ciência da Informação na UFSC, eu comecei a tentar olhar um pouco mais teórico para esses dois fenômenos da corrupção e da desvio de verba pública, e, ao contrário até que o nosso presidente possa achar, a corrupção só tem aumentado, infelizmente, né? Mas isso não vem ao caso, né? Isso aí é proposta deles, então a gente entende qual é a narrativa que eles fazem, mas podem ter certeza, esses dois fenômenos estão cada vez mais evidentes e parece que até acerrou nas últimas décadas. E me chama a atenção bastante, porque são fenômenos que são recorrentes e eu queria saber por que até hoje a gente não conseguiu se livrar dessas chagas. E nos meus estudos, eu me deparei com uma questão que eu acredito que seja o ponto inicial, o ponto precursor para que esse tipo de situação ela possa ser, como se diz, não extirpada, porque isso é impossível em qualquer governo do mundo, ainda continua existindo, mas pelo menos diminuída, que seria dar maior transparência governamental aos atos dos nossos governantes. E aqui eu faço um breve, só breve explanação sobre a transparência. A transparência, além de dar notícias sobre as informações, sobre os atos que o governo tem feito, também é permitir que o cidadão tenha acesso a essas informações. E dentro dessa transparência, estudando, eu pude observar que
a transparência ela tem duas vertentes, que são as vertentes que dizem respeito da transparência ativa e da transparência passiva. No que tange a transparência passiva, o governo federal tem agido bem, tem conseguido informar a respeito das informações que os solicitantes pedem, nem sempre consegue, mas consegue de uma certa forma, mas do ponto de vista da transparência ativa, a gente engatinha a passos lentos, eu poderia dizer. Esse aspecto do acesso à informação, ele, apesar de estar mais em voga agora, ele é uma questão que já vem sendo discutida há anos, né? Se a gente retomar, em 1948, a ONU já fez firmar, dentro das Declarações Universais dos Direitos Humanos, o acesso à informação como um dos direitos fundamentais do ser humano. Então, desde lá, isso já é uma questão que vem sendo trabalhada pelos estados, cada qual com suas legislações próprias, tentando o máximo dar efetividade a esse direito. E no Brasil, na Constituição, o Constituinte de 88 entendeu também por positivar esse direito fundamental. Tanto que ele fez questão de positivá-lo no artigo 5º, o artigo que trata sobre os direitos fundamentais e garantias fundamentais da nossa Constituição, mas também o fez também em outros dois artigos, o artigo 37 e o artigo 126. Para dar ênfase a esse direito de acesso à informação, em 2010 foi promulgada a Lei de Acesso à Informação, a nossa LAI, a Lei 12.527. A partir dessa lei, começou-se a irradiar mais a questão da acesso à informação, principalmente entre os órgãos públicos, né, difundindo isso para toda a sociedade. Nós temos também, após isso, a publicação da Lei 12.965, de 2014, que é o marco legal da internet. E nesse marco da internet, legal da internet, é interessante que são as primeiras tratativas que se falam abertas a respeito de dados abertos do poder público brasileiro. E consolidando essa política de dados abertos do Poder Executivo Federal, em 2016 foi publicado o Decreto 8.777. E esse trata a respeito propriamente da política de dados abertos do Poder Executivo. Ponto, perfeito. Então, na minha cabeça, nós estamos caminhando para um mundo bom, né? Nós temos o normativo legal a respeito de que deve ser feita a transparência no governo. Os benefícios são conhecidos por todos, inclusive a Open Knowledge Foundation traz para a gente quais são esses benefícios, seja do ponto de vista da transparência, seja do ponto de vista da participação e engajamento da sociedade, e um outro ponto de vista é que poucas pessoas se apercebem que a publicação de dados abertos permite que a sociedade privada, né, as instituições privadas, possam produzir APIs e, a partir dessas APIs, produzir conhecimento e produzir riquezas, né. Um bom exemplo disso são os APIs voltados à mobilidade urbana, como Uber, como WhatsApp. Eles só são possíveis porque, em algum determinado momento, o governo ele publicou seus dados de forma aberta. As empresas pegaram esses dados e conseguiram criar seus aplicativos e estão difundindo para todos. Então, perfeito. Agora, todo mundo já conhece, sabe que o benefício de abrir os dados é evidente, há normativo legal. Fui pesquisar para ver como estaria o cenário dos dados abertos no Brasil. Aí, para minha ingrata surpresa, novamente, né, fiz uma comparação entre os dados abertos do governo dos Estados Unidos e o portal de dados abertos federal. E os senhores podem perceber que existe nos Estados Unidos aproximadamente 320 mil conjuntos de dados, de datasets abertos, enquanto no Brasil, essa tela aqui eu copiei agora no início da semana, nós temos apenas 10 mil, quase 11 mil dados, conjunto de dados abertos. Ou seja, uma diferença de quase 30 vezes, né? Dizer que isso tem a ver com o nível de desenvolvimento das sociedades é uma falácia, porque se a gente for comparar o nosso sistema bancário talvez seja até mais sofisticado que o sistema bancário dos Estados Unidos. Então, nós temos o know-how, nós temos a capacidade para que esses dados fossem publicados de forma mais efetiva. Há dificuldades, então, claras na publicação desses dados.
Aí o delegado aqui foi falar assim, não, tem que publicar dados, né? Os órgãos não estão publicando dados, então isso aí por isso que está acontecendo muito desvio. Mas resolvi fazer um foco, né, dentro da minha casa, né, dentro da minha instituição, e fui ver como é que estão as questões dos dados abertos na Polícia Federal. Entrando no site da Polícia Federal, os senhores vão encontrar no campo referente ao acesso à informação, um campo dos dados abertos da Polícia Federal. E, lamentavelmente, há essa informação que o PDA da Polícia Federal está em fase final de elaboração e, tão logo concluído, será disponibilizado nesse local. Ou seja, passado quase 6 anos da política de dados abertos do governo federal, a Polícia Federal, como um dos órgãos mais importantes que existem, modestamente falando, não publicou seus dados. Como dizem aí em Minas, né, doutor? Uai, isso é um trem problemático, né, senhor? Porque a Polícia Federal, ela tem dados que são das atividades administrativas que ela exerce, e a exemplo da emissão de passaportes, a exemplo do registro de armas de fogo e entradas de imigrantes no Brasil, que interessam muito a sociedade brasileira, em especial os pesquisadores. Da mesma forma, os dados que a Polícia Federal produz de polícia judiciária, eles são fundamentais para tentar estancar a outra chaga que existe no Brasil, que é a segurança pública. E existe ainda uma outra questão de ordem econômica. Quando a Polícia Federal ela não publica seus dados abertos, ela é obrigada a manter um efetivo de servidores destacado para poder responder às questões que são demandadas através da transparência passiva. Ou seja, o servidor público foi treinado, foi criado na academia da polícia para combater o crime, está tendo que ficar deslocado numa sala dentro da Polícia Federal para responder questionamentos de transparência passiva que poderiam ter sido respondidos se esses dados estivessem abertos. Ou seja, do nosso ponto de vista, realmente é um problema sério. Eu ainda vou acertar como é que rola isso aqui. Eu estou toda vez voltando, mas eu vou acertar. Disso surgiu a nossa pesquisa de pergunta, doutor Mário. Quais são as principais dificuldades e desafios que a Polícia Federal enfrenta para a implementação desse plano de dados abertos na Polícia Federal? Durante nossos estudos, a gente percebeu que, felizmente ou infelizmente, isso aí não é uma característica única da Polícia Federal. Há várias outras instituições que também ou passaram por problemas semelhantes ou estão passando por problemas semelhantes. A nossa pesquisa, então, voltou-se para que a gente tentasse entender como esse fenômeno tem acontecido na Polícia Federal. A gente entende que essa pesquisa ela tinha justificativas, sejam da ordem social, seja da ordem acadêmica. Socialmente, dentro de uma ótica social, essa pesquisa ela poderia ajudar a Polícia Federal no desenvolvimento do seu próprio plano de dados abertos. Mesmo que a Polícia Federal não tenha o interesse em pegar o nosso plano, e talvez não seja sido nossa pretensão, mas assim, muito mais fazer o debate, ela pode, através dessa pesquisa, analisar como as outras instituições fizeram quando conseguiram implementar seu plano de dados. Então, a gente acredita que é um fator social interessante durante essa pesquisa. E o outro fator também é o ponto de vista acadêmico. Quando a gente acredita que quando a gente consegue jogar luz em questões práticas, assim, elas podem ser somadas às bases teóricas já construídas anteriormente, né, sobre o tema, principalmente nos temas ligados a accountability, controle social e dados abertos governamentais. Foram os motivos que nos informaram para que a gente avançasse nessa pesquisa. Como proposta geral, como objetivo geral dessa pesquisa, a gente fez uma proposta de um plano de ação para a implementação do plano de dados abertos. Eu explico um pouco mais na frente a respeito do que seria um plano de ação. Mas, basicamente, ele é um documento que traz cronogramas de como esse processo tem que ser introduzido de forma contínua dentro da instituição para que os dados possam ser abertos para toda a sociedade. Para a gente alcançar esse objetivo, nós estabelecemos 4 objetivos específicos, que era analisar o plano de dados abertos do Ministério da Justiça e Segurança Pública,
É interessante porque a gente escolheu esse plano de dados aberto, porque o plano de dados aberto do Ministério da Justiça, a gente considera que ele está bem maduro, né? Não é o perfeito, mas ainda é bem maduro. E o mais curioso ainda é porque a Polícia Federal é um órgão que faz parte do Ministério da Justiça. A gente não consegue entender como é que o Ministério da Justiça, que tem um escopo maior, conseguiu publicar seus dados e a Polícia Federal menor não conseguiu. Há alguma coisa errada nisso. Então, a gente analisando o plano de dados do Ministério da Justiça, a gente achava que isso aí poderia também dar um bom norte para a nossa proposta de plano de ação. Fizemos a identificação, quer dizer, um dos objetivos era identificar os principais obstáculos que impedem a implementação do plano de dados aberto da polícia. Para tanto, a gente fez pesquisas bibliográficas a respeito desse assunto, encontrou alguns pesquisadores que já haviam se debatido com o tema em outras instituições. Além disso, tentamos pesquisar e conhecer o fenômeno dentro do próprio âmbito da Polícia Federal, através de um questionário qualitativo que lá na frente eu vou explicar um pouco melhor sobre ele. Um dos outros objetivos específicos também foi desenvolver esse plano de ação, né, para a implementação do PDA da Polícia Federal, que eu já falei com o senhor do que se tratava. E fizemos a validação desse plano, né, junto com a equipe da PF. Aqui eu quero fazer um adendo. Quando a gente começou essa pesquisa, já era os idos de 2019, o tempo passa rápido, né, parece. E quando a gente está motivado assim, as coisas vão caminhando. Naquela época, não havia nada, não se falava absolutamente a respeito de dados abertos na Polícia Federal. Durante esse processo da nossa pesquisa, em 2020, foi publicado a Política de Dados Abertos da Polícia Federal. Então, a partir daí, foi criado um grupo de trabalho assim, bem voluntarioso, assim, bem, com pessoas bem capazes, assim, e esse grupo está tabulando e fazendo reuniões para que o plano de dados da Polícia Federal seja finalmente publicado. E a gente acredita que até no final desse ano, no segundo semestre desse ano, esse dado vai ser publicado. Então, para validar essa nossa proposta, nós pesquisamos e descobrimos dentro da Polícia Federal quem era a pessoa que é o coordenador desse processo de abertura de dados da Polícia Federal, e isso está a cargo do DIP, né, da Diretoria de Inteligência Policial da Polícia. Conversamos com esse coordenador e ele falou assim, em cada uma das diretorias, nós nomeamos pessoas que estão responsáveis por dentro dos seus setores e por dentro das suas bases de dados, abrir esses dados. Então, nós temos reuniões mensais, são essas pessoas. Conseguiu, através dele, o nome dessas pessoas, são 10 pessoas, e validamos essa nossa proposta, esse plano de ação com essas pessoas. Então, o nosso universo de pesquisados, nossa amostra de pesquisa foi justamente em cima dessas pessoas. Aqui eu trago os aspectos metodológicos dessa pesquisa, né? Do ponto de vista da finalidade, a gente entende que essa pesquisa é uma pesquisa aplicada porque ela se propõe a trazer um objeto que possa servir como solução, vamos assim dizer, para um problema efetivo que ocorre dentro da instituição Polícia Federal. Do ponto de vista de propósito, essa pesquisa é descritiva, porque a gente vai analisar, com base em informações que a gente supõe, com hipóteses que a gente supõe, o que realmente tem acontecido para que esse fenômeno aconteça, esse retardamento da publicação dos dados aconteça. E a análise dos dados que a gente tem qualitativo, porque a pesquisa buscou dados com pessoas que estão participando do processo. Então, a gente conseguiu, através da perspectiva dos olhos delas, tentar entender quais são as principais dificuldades que elas estão enfrentando. Adotamos 3 procedimentos de pesquisa, que é uma pesquisa bibliográfica, documental e um estudo de caso. A pesquisa bibliográfica, nós conseguimos diversos estudos que já trataram do tema, mas também, para que fosse possível fazer essa pesquisa, fizemos uma pesquisa a respeito do referencial teórico, e nele abarcou tanto o governo aberto, quanto dados abertos governamentais, como transparência, o plano de dados abertos, e essas informações foram fundamentais para que a gente conseguisse embasar bem a nossa proposta de pesquisa. E o instrumento que a gente fez a coleta de dados foram questionários, né?
foi feito um questionário para descobrir exatamente quais são os problemas que a Polícia Federal passa para a publicação desses dados, e um outro questionário que esse tinha como propósito validar a nossa proposta. Nos procedimentos metodológicos, a gente seguiu a seguinte linha. Fizemos primeiro um levantamento da literatura sobre transparência, dados ambientais e plano de dados. Eles estão bem informados em diversas sessões da nossa pesquisa. Fizemos um levantamento das normas que regem a abertura de dados no governo federal, são desde a lei de acesso à informação, passando pelos decretos 8777 e pelas resoluções da Ginda, né, que é o gestor, a Comissão de Gestor da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos. Fizemos a análise do plano de dados do Ministério da Justiça, que é o nosso paradigma nessa pesquisa, né? Posteriormente, nós elaboramos o questionário de pesquisa qualitativa para descobrir, junto aos servidores que estão atuando nessa proposta de abertura de dados da Polícia Federal, quais são as dificuldades que eles estão encontrando. Submetemos, evidentemente, o questionário a essas pessoas e elaboramos um relatório de pesquisa. A partir desses dados coletados, nós fizemos a nossa proposta, nosso plano de ação para abertura dos dados. Esse plano de abertura dos dados, a proposta dele se baseou nos normativos legais que regem o tema, né, as resoluções da agenda. Elaboramos esse questionário para validar esse plano e fizemos a validação dele também com os servidores que atuam na área de abertura de dados da Polícia Federal. Aqui eu trago aqui apenas a título de contextualização o que seria o plano de dados aberto. O plano de dados aberto é um documento orientador de ações, implementação e promoção de abertura de dados que cada órgão ou entidade da administração pública federal, de cada órgão e entidade da administração pública federal, obedecidos os padrões mínimos de qualidade, de forma a facilitar o entendimento e a reutilização das informações. Eu peguei esse texto aqui, ipsis litteris do decreto. Então, basicamente, o plano de dados é como se fosse um projeto de como você vai fazer a abertura dos dados dentro da sua instituição. Trouxe aqui para os senhores também um fluxograma de como esse plano de dados ele é implementado, né? A primeira coisa, a primeira etapa dessa proposta de abertura de dados é a instituição fazer a sua política, apresentar a sua política de dados abertos. Como eu disse, a Polícia Federal conseguiu fazer essa política de dados abertos apenas agora, em 2020. Há se definir também quem é o responsável pelo projeto. No caso, foi, como eu disse para os senhores aqui na Polícia Federal, é a DIP, né? O colega Birajara é o coordenador desse processo, foi ele que nos ajudou e nos informou as pessoas que a gente deveria procurar. Identificamos esses representantes, cada um em cada uma das diretorias que são responsáveis pelas bases de dados que eles detêm. O Ministério, a CGU, quando ela fez essa proposta de plano de dados abertos, ela informou que seria importante fazer oficinas ou palestras. Essas oficinas ou palestras seriam cursos que seriam ministrados para as pessoas, os servidores, para capacitá-lo mais sobre esse assunto. Pelo que eu sei, isso não foi adotado na Polícia Federal. É uma etapa que foi superada, mas acredito que parte da dificuldade que eles tiveram também pode ter vindo disso, que eles não foram treinados. Mas não foi isso que eles nos informaram quando a gente fez a pesquisa. Aí a gente tem a elaboração própria do próprio plano de dados aberto, e esse documento, posteriormente, é publicado, para que dê conhecimento a todos de como essa proposta irá ser implementada dentro do órgão. Feita a execução, esse documento ele é revisto, e a cada 2 anos é publicado um novo plano de dados aberto, com melhorias e com as implementações posteriores que possam ser necessárias. Como eu disse, a nossa proposta aqui nessa pesquisa foi apresentar um projeto, assim, como se diz assim, um exemplo de um plano de dados, plano de ação que poderia ser implementado para a abertura de dados na Polícia Federal. O plano de ação ele é normatizado pela resolução número 3 de outubro de 2017 do Comitê Gestor de Infraestrutura Nacional de Dados Abertos.
E ele deve ter, basicamente, 2 cronogramas, que é um cronograma de abertura das bases de dados, né, que informa que tipo de base de dados está sendo aberto, o nome dessa base, quais são os dados dessa base, qual é a periodicidade que essa base vai ser reatualizada, quem é a pessoa responsável por essa base e a data que essa base vai ser publicada. E também existe um cronograma também, que é o cronograma de promoção e fomento, uso e reuso das bases. Esse eu considero assim, um dos mais importantes, porque é a partir daí que todo o plano de ação, plano de dados abertos, sai do plano físico para se exteriorizar junto às instituições e junto à sociedade, que é para quem realmente esse produto informa. Nossa proposta, ela precisava escolher algumas bases de dados. Durante nossas pesquisas, nós descobrimos bases de dados que a polícia utiliza que a gente não tinha nem noção. Mas, realmente, se a gente tentasse avançar na abertura de todas as bases de dados, a gente não conseguiria concluir a nossa pesquisa e não era esse nosso propósito. Então, escolhemos 4 bases de dados para poder fazer essa proposta. E como é que nós escolhemos essas bases de dados? Nós escolhemos os principais temas que são solicitados pelos cidadãos quando eles pedem os pedidos de informação através da transparência passiva. No site da própria Polícia Federal, existe um campo lá de perguntas mais frequentes. E existem campos destacados a respeito de armas, estrangeiros, passaportes e produtos químicos, que são atribuições dadas à Polícia Federal pelos esses decretos que eu informo aqui para os senhores. Então, perfeito. Vamos fazer com que a nossa proposta traga a abertura dessas 4 principais questões que são mais caras para o público. Fizemos o nosso cronograma de abertura das bases de dados, né, descrevendo exatamente como elas são. A base de dados do SINARM, que é o Sistema Nacional de Armas, é a base que tem dentro dessa base estão informados os registros das armas que são tanto de posse, são dadas tanto como de posse, como porte para o cidadão. Colocamos aqui um prazo que a gente considera que fosse passível de ser publicado, que seria o segundo semestre de 2021, e a unidade responsável por essa base, que seria a CGSP, que é a Coordenação de Controle de Serviços de Produtos. E a periodicidade de atualização dessa base é mensal, porque todos os dias há mais expedição de registros de arma, seja de porte ou seja de posse. A segunda base que a gente entendeu que seria importante seria a base do SIMPA, né, que é o Sistema Nacional de Passaportes. É no sistema onde estão registrados todos os passaportes que a Polícia Federal emite. A Polícia Federal emite passaporte de comum, de emergência, passaporte de estrangeiro e o laissez-passer. Existe o passaporte diplomático, que esse passaporte não fica nas bases de dados da polícia, ele fica por conta do Ministério das Relações Exteriores. Então, a gente não tem essa base de dados conosco. A unidade responsável por manter essa base é a Coordenação Geral de Polícia de Imigração da Polícia, é um órgão vinculado à nossa diretoria executiva. Estabelecemos os mesmos prazos para a abertura dessa base, né? Segundo semestre de 2021, e a periodicidade de atualização também mensal. Uma outra base importante é a base de produtos químicos, de controle de produtos químicos, né? Nelas estão registradas as informações das pessoas e das empresas que atuam com produtos controlados, né? Os senhores devem imaginar que é uma questão muito cara para a sociedade saber que esses fomentos, eles não estão assim sendo manipulados por qualquer pessoa, porque há uma grande probabilidade que sejam desviados para a produção de produtos ilícitos, né? Então, propusemos também que essa base fosse aberta. Também no segundo semestre de 2021, e a unidade responsável por essa base é a Coordenação Geral de Segurança e Serviços. Aqui eu percebi que agora que eu coloquei a Polícia de Imigração, peço desculpa, mas aqui está errado, tá? E, finalmente, a outra base de dados que a gente entende que seria importante abrir seria o SISMIGRA, que é o Sistema de Registro Nacional Migratório. Nessa base de dados, encontram todos os registros de todos os estrangeiros que vêm residir aqui no Brasil. O doutor Edgar deve estar na base, o doutor... Meu Deus. Esqueço o nome do professor, esqueci. Henrique.
Henrique, o doutor Henrique também deve estar nessa base de estrangeiros. Então, todos os estrangeiros que entram no Brasil, eles têm o seu registro, que pedem permanência, não os que estão apenas de passagem. Todos que pedem permanência estão nessa base de dados. No outro campo, é aquele cronograma que a gente informou, que é o programa de promoção, fomento, uso e reuso das bases. Aqui nós estipulamos que poderiam ser produzidos 3 produtos específicos, né? Uma campanha externa sobre dados abertos da Polícia Federal, uma campanha interna sobre dados abertos da Polícia Federal e um hackathon sobre esses dados abertos, né? Divulgar o PDA para dentro da polícia, para fora da polícia, é o principal objetivo dessa proposta, né? Não adianta o órgão ter esses dados publicados e poucas pessoas da sociedade terem noção que podem pesquisar esse tipo de informação. Nossa divisão de comunicação social seria responsável por fazer esse tipo de atividade e também poderia ser executada também no segundo semestre de 2021, quando fizesse a abertura dos dados que a gente propôs. Nós também temos uma campanha interna sobre dados abertos, que, assim como eu, poucas pessoas, antes mesmo de começar a trabalhar a respeito dessas informações, sabem a respeito dessa questão de dados abertos nas instituições públicas. E é importante que todos os servidores saibam, porque não sei se os senhores já perceberam, as pessoas que têm alguns dados, algumas informações, elas têm um certo ciúme a respeito desses dados, eles acham que os dados não são para ser distribuídos para as pessoas, elas querem manter esses dados, e às vezes até negam de forma até ilegal a fornecer esses dados. Isso é importante que seja difundido dentro do âmbito da instituição. E dentro do âmbito da intranet, a nossa divisão de comunicação social poderia produzir bastante informações a esse respeito. E o hackathon, né? Que o hackathon é um evento bem inclusivo, né? Um evento interessante. Eu tive a oportunidade, mesmo na Polícia Federal, de trabalhar algum tempo no TSE e vi os hackathons que o TSE produzia nos testes que eles faziam contra as urnas de invasão nas urnas eletrônicas. Eram testes bastante interessantes e realmente ele motiva a sociedade a saber mais a respeito de como é o funcionamento do sistema. E ele tem o benefício também de uma forma gratuita, você conseguir diversos especialistas para apontar defeitos no seu sistema. Apontar defeitos que você teria dificuldade de imaginar. As pessoas do hackathon têm essa possibilidade de entregar isso para vocês de forma gratuita. Já a unidade responsável por esse hackathon seria a nossa Diretoria de Tecnologia e Informação, da PF, também uma proposta de que seja feita também no segundo semestre de 2021. Eu gostaria agora de falar um pouco a respeito do resultado dessa nossa pesquisa. Para a gente conseguir descobrir a respeito das dificuldades, como eu disse para o senhor, a gente fez um questionário qualitativo, né? Para tentar perguntar para os servidores que estavam participando desse processo quais eram os obstáculos que eles estavam encontrando nessa caminhada. Fizemos um questionário com 8 questões abertas, questões envolvendo quantas bases de dados o seu setor está responsável, qual a natureza dos dados sobre a responsabilidade do seu setor, se são públicos, sigilosos, secretos, qual a maior dificuldade encontrada no setor para a publicação dos dados em formato aberto, como foi feita a definição de quais dados serem publicados e a ordem de prioridade de abertura, qual a expectativa para a publicação dos dados em formato aberto no setor, quantas pessoas no setor estão responsáveis pelo processo de abertura de dados, existe algo no processo de abertura de dados que a Polícia Federal deveria ser modificado, e se houve engajamento da direção da Polícia Federal no processo de abertura desses dados. Essas perguntas nós conseguimos formulá-las a partir de algumas questões que foram apontadas nos nossos estudos de outros PDAs que foram analisados por outros pesquisadores. A gente viu que as perguntas, e aqui eu separo bem, elas baseavam basicamente em 4 grupos, né? As pessoas apontavam que a falta de servidor capacitado para executar o serviço é um problema, falavam que nas suas instituições existia dificuldade de definir quais dados deveriam ou não ser abertos.
Muitas vezes apontavam falta de apoio da instituição, da direção da própria instituição na abertura de dados, e havia a questão técnica também da dificuldade para extração e publicação dos dados. Na nossa pesquisa, a gente conseguiu, depois de obter as respostas, qualificar que 60% dos entrevistados disseram que a maior dificuldade de abrir os dados da polícia é, de fato, definir quais dados podem ser abertos, né? Conforme a gente tabulou naquele grupo 2. E aqui eu cito aqui uma das respostas que foram dadas, né, que a maior dificuldade foi, no exercício das atribuições da condenação do PDA, a definição junto às áreas de negócio da classificação das bases, bem como da definição dos campos a serem abertos nas bases mistas. Os senhores devem entender que a Polícia Federal ela tem dados pessoais, né? E esses dados são difíceis de serem anonimados, muitas vezes. A gente conseguir separar para que a pessoa que venha pesquisar não invada o direito de privacidade de outras pessoas. Então, considerar, tirar, fazer esses dados, essas bases mistas, é uma dificuldade extrema que foi apontado pelos colegas. E outros dados, e outra dificuldade, pode dizer, por exemplo, saber quantas operações da Polícia Federal foram feitas no ano. Isso é um dado sigiloso ou isso é um dado público? As pessoas têm dificuldade, por incrível que pareça, de falar se esse dado é público ou se é sigiloso. Muitas vezes, as informações que são pedidas, solicitadas através da transparência passiva, esse tipo de informação é até negada, sob o argumento de que ela se encontra sob segredo de justiça ou sigilo de justiça, sigilo legal. Outro 40% dos outros restantes apontaram que as dificuldades que eles encontram na publicação de dados são as dificuldades de ordem técnica para extração e publicação dos dados. Aí eu aponto aqui o que um colega disse, né, que a ferramenta adequada para a publicação no portal que falta a ferramenta adequada para a publicação no portal da PF. Internamente, utilizamos o ClickSense, ferramenta de Business Intelligence, que reúne os dados e os transforma em informações estatísticas. Atualmente, o setor publica suas estatísticas no portal da PF em formato PDF. É aquilo que eu falei com os senhores. Não existe um formato aberto dentro das características próprias desse formato. Esse setor aqui, que a gente preferiu deixar anônimo, ele pega os dados dele e publica em forma PDF, ou seja, para trabalhar esse dado para o pesquisador é muito difícil, porque o pesquisador tem que tabular novamente, e não é o propósito da transparência ativa. De outro lado, nós tínhamos como proposta, como disse o professor, fazer o plano de dados, um plano de ação para a publicação do PDA da Polícia Federal. Nós validamos esse plano de dados que a gente propôs, que eu apresentei para os senhores, através de um questionário. No questionário, a gente perguntou para os colegas que estão atuando na área 5 questões básicas, né? Se o plano de dados proposto estava compatível com a política de dados abertos da Polícia Federal, ou seja, a gente não queria fazer uma proposta que fosse na contramão do que é a política da Polícia Federal, porque seria já uma proposta já morta, né? Também tínhamos a preocupação que as bases de dados escolhidas pudessem possuir informações que fossem úteis à sociedade civil. Há muitas bases de dados na Polícia Federal que interessam somente ao público interno. Então, não havia necessidade de que essas bases compusessem a nossa proposta. As bases de dados escolhidas, elas possuem informações consideradas restritas, sigilosas e secretas? Essa é a pergunta podemos dizer que é o ponto nefrálgico da questão, né? Se as bases de dados são consideradas restritas, sigilosas ou secretas. E lá na frente a gente percebe isso bem claramente. As bases de dados escritas são prioritárias quando a preferência de publicação? Será que os esforços para a publicação deveriam focar exatamente nessas bases ou deveríamos publicar primeiro outras bases? E as bases de dados escolhidas permitem que a sociedade faça um controle de atividades funcionais da Polícia Federal? Porque também é uma das preocupações da transparência ativa, o controle social. Então, se a gente publicasse dados que, para a população, pouco interessassem do ponto de vista do controle social, isso também não era do nosso interesse. No processo de validação, a gente encaminhou os questionários, né? E, felizmente, a resposta sobre nossa proposta ela foi bastante ativa, assim, como se diz assim, benéfica para a nossa proposta, na falta de uma melhor palavra que me foge aqui agora.
Todos os entrevistados, de forma plena ou então apenas concordaram, acham que o nosso plano de dados ele estava compatível com a política de dados abertos da Polícia Federal. Isso para nós é muito importante, né, como eu disse para os senhores. Um problema aqui que travou. Nós estamos vendo o slide de validação, tá? O plano de Tá. ação. Engraçado que ele travou agora, doutor. Ok, vamos lá, vamos para o encerramento. Opa, pronto. Da mesma forma, nós temos também no conteúdo da validação que todos os entrevistados concordaram que possuíam informações que eram de interesse da sociedade civil. Essa é a terceira questão, aquela que eu falei que os senhores fica mais complicado. Como a Polícia Federal tem dificuldade em dizer se o dado que está sendo aberto, mesmo naquelas quatro bases, se eles eram sigilosos ou se não eram sigilosos. Esse é um dos grandes motivos que realmente tem causado empecilho na publicação dos dados na Polícia Federal. Se as bases de dados escritas tinham prioridade na preferência de publicação, os nossos entrevistados concordaram com isso. E se a base de dados ela permitia também que a sociedade pudesse fazer um controle das atividades funcionais da polícia. Apenas um dos entrevistados lá, 16% dos entrevistados, não concordou com a questão e se considerou neutro nessa afirmativa. Bom, partindo para a conclusão da nossa pesquisa, o objetivo da pesquisa foi descobrir quais eram os principais obstáculos a serem enfrentados pela implementação de um plano de dados abertos na Polícia Federal. Além disso, nós tínhamos a proposta de elaborar um plano de ação para a abertura dos dados no órgão. Essa primeira pergunta sobre as dificuldades, a gente conseguiu, através da nossa pesquisa qualitativa, descobrir, e que os servidores informaram que a principal dificuldade realmente é dizer quais são os dados que podem, os conjuntos de dados que podem ser disponibilizados ao público externo ou não. Uma outra questão, essa diz respeito mais às questões técnicas da publicação desses dados, é muito importante que a Polícia Federal ela demande energia, demande um pouco mais de esforço para que esses dados possam ser compatíveis e possam ser publicados de uma forma mais séria e mais efetiva. Acostumar acontecer na Polícia Federal que cada um dos setores, por vontade própria, constituía sua própria base de dados. Então, não há uma formatação básica dos dados. Hoje essa normalização está sendo feita e é por isso que a gente imagina que a abertura dos dados ela vai ser mais célere. Nós tínhamos objetivos, né, específicos, e os objetivos específicos nós conseguimos concluir durante essa pesquisa, né, que era analisar os dados abertos do Ministério da Justiça, identificar os problemas que impedem a implementação dos planos de dados abertos na Polícia Federal, desenvolver o plano de ação para a implementação do PDA da PF e validar esse plano de ação junto aos servidores que estão participando desse processo de abertura. Como trabalho futuro, eu imagino que, como eu disse para os senhores, a Polícia Federal está na iminência de publicar os dados abertos dela, poderia se avançar um pouco mais nessa pesquisa para verificar sobre a maturidade dos dados da Polícia Federal, se eles estão compatíveis com o que se espera de um dado aberto, se é um formato não proprietário, se é um formato que permite a manipulação através de máquinas, se é um formato que não seja de um programa proprietário, né? Essas informações, elas são importantes para se dizer se esse dado que a Polícia Federal está publicando, eles são idôneos até mesmo para fornecer as informações que a sociedade precisa. Eu deixo aqui o meu contato, agradeço o tempo aí, acho que foi bastante extenso, eu tentei ser o mais simples possível, mas de qualquer forma agradeço a gentileza.